Viva, boa noite ao nosso estimado telespectador. Estamos presentes para mais um momento de reflexão em torno deste 8º Congresso do MPLA que decorre na capital do país, Luanda, no Centro de Conferências de Belas. Este segundo dia, essencialmente, foi marcado pela reeleição do presidente do partido, no caso João Lourenço, que foi reconduzido à liderança deste partido que governa o país há longos anos, e aqui em estúdio vamos continuar a reflexão à semelhança daquilo que fizemos na abertura deste 8º Congresso do MPLA, ontem, quinta-feira, que teve o seu início. Participaram essencialmente, ou estão a participar, cerca de 3 mil delegados neste Congresso. Aqui em estúdio estão o jurista João Macongo, a quem começo mesmo a saudar. Muito boa noite e bem-vindo. Muito boa noite, Luís. Muito boa noite, Dr. Estevão Gomes. Muito boa noite aos telespectadores angolanos e moçambicanos. Pois bem, igualmente saudamos Estevão Gomes, que é também jurista. Boa noite, Luís, Dr. Macongo e todos os telespectadores. Estamos aqui para dar continuidade por ocasião não só do aniversário do Partido MPLA, que se assinala hoje, mas fruto daquilo que é o desenrolar do 8º Congresso. Pois bem, este é o segundo dia e, por último, também aqui em considerações, já que amanhã encerra mesmo com um ato de massa este 8º Congresso do partido, foram tecidas inúmeras considerações. A OMA teve exatamente o seu momento, ouvimos a leitura, digamos, geral da resolução deste 8º Congresso, onde tomou-se nota daquilo que foi o discurso do presidente do partido, João Lourenço, que foi reconduzido para o mandato 2022-2027, essencialmente olhando para o processo eleitoral que vai acontecer no ano de 2022. A moção de estratégia foi naturalmente aprovada e, no entanto, vamos aqui olhar com bastante atenção. Pois bem, estamos de volta com as condições criadas para seguirmos com a nossa reflexão aqui em estúdio, refletindo essencialmente sobre este 8º Congresso do MPLA, que encerra amanhã com uma marcha exatamente política, em torno também do 65º aniversário, ou se preferirmos 65 anos de existência deste partido. João Macongo, Estevão Gomes, hoje é essencialmente o dia em que tomemos aqui a nota de reeleição do presidente João Lourenço como líder do partido MPLA. Em gesto de introdução a esta nossa abordagem, como é que vocês podem refletir? Está sobre a mesa, não vamos aqui direcionar. Portanto, mais uma vez agradecer à Palanca TV pelo convite, e porque nós estamos acantonados aqui na Palanca TV, estamos aqui de plantão na Palanca TV para poder fazer toda uma narrativa em torno do 8º Congresso do Partido MPLA. Antes de mais, queria desejar os parabéns ao Partido MPLA. Portanto, não foi por acaso que foi escolhido esse período para poder o conclave do partido sentar e refletir, e por ocasião também da fundação do próprio partido MPLA. Em seguida, quero também parabenizar todos aqueles militantes que efetivamente reuniram os requisitos para poder ingressarem ao Comitê Central. Portanto, vimos que o partido faz história ao conseguir ter a paridade em sede do Comitê Central. Portanto, estamos a sair ali de um grupo de aproximadamente mais de 400 militantes do Comitê Central para 600, quase 700 militantes ao Comitê Central. Isso aumenta efetivamente a responsabilidade. Teremos muita gente, muitos militantes ao redor do presidente do partido MPLA. Com certeza há nomes sonantes e jovens que efetivamente vão jogar um papel fundamental, e queria a estes jovens também me dirigir, parabenizar nomes como
Esteves Hilário, como Milonga Bernardo, portanto, Tito Cambange, Gildo Matias e outros que efetivamente são jovens da nossa praça, são universitários, que efetivamente vão jogar um papel fundamental, estando efetivamente no Comitê Central. Vão conseguir também aconselhar, vão poder efetivamente analisar com profundidade aquilo que Angola em desenvolvimento, Angola democrática, Angola inclusiva. Portanto, conseguimos perceber que no período da manhã hoje foi a criação das subcomissões, não é? Para efetivamente termos a análise de todos, o relatório do próprio Comitê Central, analisou-se também as palavras, retirou-se do discurso introdutório do presidente do partido ontem e fez aquilo, aprovou-se também aquilo, analisou-se também aquilo que é o próprio programa do próprio partido MPLA, numa antevisão naquilo que será as eleições. Portanto, levantou-se aqui um ponto que tem a ver com a empregabilidade, fundamentalmente na franja juvenil. Isto, efetivamente, é fundamental. Apontou-se aqui também a questão das alterações aos estatutos. Obviamente que não se foi a fundo quais as matérias que foram objeto de alteração aos estatutos, mas é conhecimento público que os estatutos do partido MPLA sofreram algumas alterações. E, efetivamente, há necessidade aqui de eu destacar, isso não pode passar desapercebido, que a intervenção da secretária-geral da OMA, Joana Tomás. Nós estamos habituados, Luís e João Mocongo, àqueles discursos com base à leitura, mas vimos que Joana Tomás, com um discurso elementar e voluntário, conseguiu soltar as palavras e poder se direcionar. É uma jovem que, efetivamente, tem um futuro promissor, tem uma veia política muito forte, com o auxílio da sua própria staff, poderá marcar uma grande diferença, portanto, nos destinos da OMA. Portanto, aí, efetivamente, aquilo que é, portanto, a revisão geracional do próprio partido MPLA, portanto, os mais velhos que começaram com a gênese do partido, têm uma missão cumprida, portanto, vão com a consciência tranquila e com a missão cumprida, que souberam efetivamente passar o legado. Não vamos nos esquecer, Luís e João Mocongo, que nesse discurso da apresentação também falou-se da necessidade de se passar o ensinamento do Estatuto aos militantes do próprio partido MPLA, porque verifica que muitos militantes do próprio partido MPLA não dominam os instrumentos reitores do próprio partido, porque para ser efetivamente um militante do MPLA precisa dominar aquilo que são os pressupostos, os valores e os princípios que o próprio partido MPLA defende, para efetivamente defender a própria ideologia do próprio partido MPLA. Certo. João Mocongo, também algum parecer assim em gesto de introdução quanto àquilo que podemos visualizar neste segundo dia de Congresso? Sim, Luís, como disse o mestre Estevão Gomes, estamos todos aqui para analisar aquilo que é os trabalhos preparativos. Eu poderia considerar esses como trabalhos preparativos, pese embora está-se a refletir num documento final, porque eu entendo que são trabalhos preparativos, porque o trabalho final será necessariamente com a eleição, com a reeleição do partido MPLA para o período 2022-2027, porque este é tudo um aparato que está-se a preparar, criar a máquina para concorrer às eleições de 2022. Considero esse ser um trabalho preparativo, então não vão aqui os militantes do MPLA cantar já uma vitória com a eleição do presidente do partido do MPLA para concorrer às eleições, porque afinal de contas a grande vitória só vai mesmo ser conhecida em 2022, no mês de agosto, assim como anunciou o próprio presidente ontem no seu discurso introdutório. Queria aproveitar este momento, antes de mais, para felicitar o presidente João Lourenço, que foi reeleito no partido MPLA com 98,0.04 votos, não é, dentro do seu próprio partido. Isso quer dizer que existe mesmo uma coesão entre os militantes do MPLA
está ali então concentrada a força para então definir as estratégias necessárias no sentido de confrontarem um confronto democrático aos seus opositores, que essa então vier então a serem os vitoriosos, caso apresente uma moção ou então caso apresente um plano estratégico para o desenvolvimento de Angola, como é o lema que foi eleito neste 8º Congresso, que é empelar por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. Queremos que essa inclusão saia mesmo do papel e se efetive necessariamente como os angolanos prevêem, como o próprio partido prevê. Queria citar aqui um princípio de Maquiavel, dizia ele que o homem é humilde, mas o poder corrompe o indivíduo. O indivíduo é tão humilde, como estamos a ver aqui pessoas a apresentarem apoio ao presidente João Lourenço, que estão com o presidente João Lourenço, estão comprometidos com o plano da nação, estão comprometidos mesmo com a democracia e com a inclusão. Queremos que, ao atingirem o topo da cadeia alimentar dentro do partido, não se sintam envaidecidos, porque têm muito trabalho pela frente, não deixem o poder lhes corromper, que esteja mesmo aí não só para servir o partido em primeira instância, também para servir os angolanos, porque é no servir os angolanos que vai dar mais vida e assim então concretizarem mais vitórias ou então arrastarem mais vitórias ao partido MPLA-Luís. Pois bem, daqui a pouco vamos nos ater exatamente aos números, tal como se pôde visualizar essencialmente o número de delegados ao 8º Congresso Ordinário do MPLA, que são cerca de 2.965 delegados, numa cifra de quase 3.000. O número de delegados essencialmente são estes que podemos aqui aflorar. Nesta mesma perspectiva, olhando para este segundo dia, e tal como vocês aqui mencionaram, são muitos jovens que acabaram por integrar exatamente o Comitê Central. Há quem diga que os académicos, e tal como fez menção também Estevão Gomes, de que são muitos académicos que acabaram por estar integrados a este comitê, há quem diga mesmo que os académicos não podem se afiliar à política sob pena de entrarem para a instrumentalização. Que comentários é que se pode fazer a esta perspectiva? Portanto, obviamente, no âmbito daquilo que é a liberdade de expressão e de pensamento, vamos efetivamente respeitar, mas é fundamental que a política é uma ciência, Luís. Se conseguirmos perceber que a política é uma ciência e naquela dimensão da própria ciência política, obviamente, e se olharmos na essência que o próprio homem é um animal político, vamos conseguir perceber que dentro da política não pode efetivamente dar margem ou excluir efetivamente determinados profissionais, não é? E os académicos, melhor do que ninguém, têm os dados fiéis daquilo que é a realidade do país. Os académicos, estamos a falar aqui dos economistas, estamos a falar dos juristas, estamos a falar dos sociólogos, não é? Que para além de lidarem com o estudo de realidade, de impacto real, são estes que efetivamente vão levar essa informação realística ao próprio partido. É fundamental ver o nível e a forma de organização do partido MPLA, que para além da estrutura de base, intermédia e superior, o partido MPLA prevê efetivamente a criação dos comitês de especialidade, não é? O comitê de especialidade do jurista, dos docentes, dos enfermeiros, e, portanto, que acaba sendo um suporte de consulta ao próprio partido, não é? Obviamente que não é pelo facto de o Luís, por exemplo, o Luís ser militante do MPLA e ser docente, vai existir uma incompatibilidade pelo ser militante do MPLA e a docência. Portanto, há aqui a necessidade de podermos desmistificar e não existir um certo pejorativo, uma certa discriminação para quem é docente nos mais variados níveis existentes e fazer parte de uma formação política, na vertente que o homem é político por natureza. Mas os jovens que nesta fase entram para o Comitê Central e fundamentalmente nos dados que nós vimos ontem dos intelectuais, dos licenciados, dos mestres e doutores, vimos operários, vimos camponeses, zungueiras,
Não é? Estamos aí a ver o relatório como sendo o MPLA um partido das massas. Portanto, nesta dimensão, a política deve ser feita com ciência. Precisamos ter dados concretos, precisamos fazer estudo de viabilidade. Esses estudos de viabilidade, quer seja estudo de viabilidade econômica, quer seja estudo de viabilidade de impacto ambiental, quer os estudos de viabilidade que têm a ver com a realidade familiar, é feito efetivamente por essas classes que vão fornecer o seu saber ao partido, que vai ajudar o presidente do partido na elaboração do seu discurso, né? E aí estamos a ver também o presidente enquanto titular do Poder Executivo. Esta toda a informação vai ajudar o presidente da República, o presidente de todos os angolanos, fazer a distribuição das receitas e naquilo que é o desenhar das políticas públicas. Então é fundamental, mas o que nós pedimos, vamos continuar a pedir, é que esses jovens que entraram, os jovens tidos como intelectuais, como docentes universitários, sejam efetivamente honestos, não é? Que não haja uma corrupção com relação ao seu perfil, a sua forma de ser e estar, não é? Continuarem efetivamente com aquela postura, com a humildade, com o trato social que efetivamente poderá jogar um papel por aquilo que são os objetivos dentro do próprio partido do MPLA. E eles não devem se esquecer que o lema continuará, os desafios do partido continuarão sendo assente naquilo que é o combate à corrupção, o combate à bajulação, o nepotismo, portanto, e outros males que efetivamente enfermam o partido. É fundamental que esses jovens, Luís... Não acha que esses jovens estão a entrar com estes vícios que fez menção? É exatamente nessa perspectiva. Esta é a missão. Fomos selecionados para poder chamar a atenção nesta perspectiva. É que estes jovens não podem se corromper com estes males. É necessário que estes jovens possam estar alinhados com o pensamento político do presidente João Lourenço. Quando o presidente vem a público a dizer que os males que enfermam o partido e que enfermam o país são estes jovens devem efetivamente estar alinhados nesta dimensão. Porque são esses jovens que vão tirar estes desafios do partido e que vão certamente debater com os estudantes na própria academia. São esses jovens que, e o presidente ontem disse que não é pelo facto de ter acesso ao Comitê Central que as portas estão abertas para o Executivo. Há aí um processo da própria avaliação de desempenho. Portanto, sair de 400 para aproximadamente 700 militantes à volta do presidente da República. Não sei, efetivamente, vamos lá ver como é que será gerido os encontros, se vai ser criada as comissões, as mais variadas comissões de trabalho para efetivamente auxiliarem o presidente do partido com maior qualidade, Luís. Uhum. Pois bem, João Macongo, olhando essencialmente também para a inserção dos jovens a este Comitê Central do partido, tal como fez menção Estevão Gomes, parece que na maior parte das vezes se tem constatado o vício, digamos, da bajulação, da corrupção. De que forma é que acha que o partido deve trabalhar para evitar com que estes jovens entrem na mesma dinâmica? Luís, como já dissemos ontem e vamos voltar a reiterar aqui para os telespectadores e para nós mesmos também, que a política é a arte de organizar a sociedade, não de desorganizar. E o objetivo primordial de uma organização política, para aqueles que ainda não atingiram, como não é o caso do MPLA, é conquistar o poder. Conquistar o poder para quê? Para servir. Um político é um servidor público. Um político está aí para servir e não para se servir. E nós estamos a ver que de 75 até 2016, muitos políticos estavam a se servir em vez de servirem a coletividade. E isto criou estes maus que nós aqui estamos a apontar, e o MPLA vai mostrando carta que há um divórcio, de certa forma, tácito com estes males, na medida em que todos os indivíduos que estavam envolvidos nestas práticas de se servirem e não servirem estão hoje com as contas com a justiça, e estamos a ver até outros
mesmo diante deste congresso, dados nos chegam das redes sociais e das mais variadas cadeias televisivas, tanto nacionais como internacionais, que pessoas até que estavam ligadas à mais alta estrutura do partido ou estão com as contas com a justiça. Então, todo político, tanto seja jovem ou seja da antiga geração, que desviar a finalidade da política de servir para se servir, sabe o que lhe aguarda. Tens a liberdade de escolher qual é o caminho mais fácil a seguir, ou servir ou se servir. Para a juventude que tentar se servir, saberá necessariamente, queremos aqui crer que o presidente João Lourenço vai ser implacável, tanto com os indivíduos que tentarem desviarem os objetivos do partido MPLA. Vocês estão a ver que o presidente João Lourenço está de forma vigorosa, de forma clara e objetiva, a combater a corrupção no seio do partido MPLA, mesmo com aqueles com quem ele combateu. Um bom combate desde 1975 até então. Imagina, Luís, nós que somos a juventude, essa é a juventude que ingressou no Comitê Central de 2000, 2001, o que é que vai ser desses se tentarem desviar? Estou aqui eu a crer que o presidente não será implacável, principalmente com estes, porque entendia eu que com muitos daqueles mais velhos, o presidente tinha uma reserva moral. São os indivíduos que lutaram para a independência nacional, são indivíduos que lutaram para a paz, a conquista da paz, que nós conseguimos conquistar em 2002. Agora estamos a ver aqui a juventude que foi convidada para participar num processo de desenvolvimento democrático e inclusão. Essa juventude não tem muita chance de desviar o de comportamento, porque não só o partido MPLA estará atento, como a sociedade civil, de um modo geral, estará atenta, na medida em que qualquer tipo de desvio comportamental, já sabem o que é que vai acontecer. As imagens aparecem nas redes sociais. Agora, existem muitos fiscalizadores, as imagens aparecem nas redes sociais, a mídia está aí no teu pé e o presidente não terá outra alternativa senão mesmo sancionar o indivíduo que terá comportamentos desviados. Disse que os mais velhos têm o mapa e a juventude naturalmente tem a força. Muitos dos membros do partido cessaram funções neste Congresso. De que forma é que estes legados devem ser passados? Será que estes mais velhos vão ficar com os mapas engavetados ou vão passar aos jovens que têm a força para caminharem? Portanto, eu acho que ontem foi muito claro e o Presidente da República, o Presidente do Partido MPLA, acredito na quarta sessão ordinária do Comitê Central, citou efetivamente alguns nomes de militantes que testemunharam a fundação do partido, que o 8º Congresso seria efetivamente, portanto, a última ceia, a última sessão, mas e por orientação do próprio Estatuto do partido MPLA, portanto, os membros do Comitê Central cessante devem efetivamente fazer parte deste Congresso. E ontem, Luís, nós conseguimos testemunhar alguns militantes que estão desde a agência a darem o seu testemunho, agradecer efetivamente, portanto, a homenagem que receberam ontem por ocasião daquilo que foi o seu percurso dentro do partido. Mas foi um percurso coletivo ou individual? Não, portanto, houve o percurso coletivo e houve o percurso individual. Todos eles jogaram efetivamente no mesmo sentido. Tiveram intervenções isoladas, mas com o mesmo objetivo que garantir a integridade, a coesão no próprio partido MPLA. E aí, este motivo para que efetivamente estas memórias não estejam ao relento, aí, portanto, a necessidade proposta, acredito, do Presidente do partido MPLA, a criação então deste Conselho do partido que vai acolher estes mais velhos, que efetivamente como uma espécie de um museu, não é? Um museu vivo, não é? Do próprio partido para servir de consulta. Ouvimos ontem o camarada Roberto de Almeida não só agradecer, mas dizer que está sempre aí à disponibilidade do próprio partido e talvez seja a nós esta ocasião de também apelar a estes conservadores do partido
partido a começarem a escrever, efetivamente, outras eventuais histórias que estão relacionadas ao partido MPLA, porque são essas memórias vivas que precisam também deixar este legado e o legado escrito. E os jovens não se podem envaidecer pelo facto de atingir este top da pirâmide, se assim entendermos, envaidecer e não procurarem os mais velhos que têm efetivamente a experiência e o conhecimento. Se esses mais velhos chegaram até esta idade e tiveram alguma disciplina na vida, muitos deles não se envolveram em situações indecorosas, não é? Que têm a ver com a sua própria imagem e a imagem da sua própria família, porque são mais velhos que efetivamente, que para além de qualquer coisa, preserva-se o nome da família. Infelizmente, alguns mais velhos não tiveram determinadas cautelas, portanto, mancharam o seu bom nome e o nome da sua própria família. Nós estamos a ver hoje, mesmo algumas famílias tradicionais ligadas ao partido, que a própria família está, portanto, em lugar incerto, não sabido, portanto, não conseguiram se reconciliar com o próprio partido MPLA. Mas é fundamental, e o presidente do partido MPLA, João Lourenço, sempre mostrou-se disposto e aberto, efetivamente, a receber todos os seus filhos e dialogar com todos os seus filhos. Portanto, alguns acham-se efetivamente superiores ao partido MPLA e acham que não devem favor a ninguém. Então é um momento efetivamente de uma paz, de uma paz e de uma reconciliação. Então os jovens, nós vamos continuar a apelar efetivamente os jovens que constituem a continuidade da filosofia do próprio partido MPLA, porque o presidente do partido MPLA, portanto, vai chegar uma fase que, em função da idade, em função do desgaste, poderá indicar alguém para o poder substituir. Mas é fundamental que estes jovens possam, efetivamente, ganhar esta experiência, conviver com o presidente João Lourenço, incorporar aquilo que são os ideais que o próprio presidente João Lourenço está a defender para poder manter e garantir a continuidade. Mas vão ter que trabalhar muito. Mas eles precisam, precisam ser honestos. Por quê? O presidente do partido MPLA não vai conseguir ser o único fiscal de todos os atos praticados pelos militantes. Mas é preciso que estes exerçam o papel de olheiro do próprio presidente João Lourenço e tenham a coragem de denunciar atos indecorosos portanto, vinculado a um militante do partido MPLA. Porque nós estamos a ver o MPLA que forma o governo. Não é? Foi reeleito o presidente João Lourenço como presidente do partido. O partido vai para as eleições em agosto do próximo ano. Portanto, há grandes indicadores que efetivamente o partido MPLA venha a ganhar as eleições. Portanto, ao se formar o governo, e estamos a ver algumas figuras que poderão fazer parte do futuro governo que vai sair do partido MPLA. Que estes efetivamente sejam honestos. Aqueles que não fizerem parte do governo e permanecerem no Comitê Central, sejam efetivamente honestos para poder quê? Para poder manter a integridade do próprio partido MPLA. Porque alguns militantes, e o presidente João Lourenço chegou a essa conclusão, que alguns militantes é que beliscam a própria imagem do partido MPLA. Porque são estes militantes que estão na liderança de alguns cargos auxiliares ao titular do Poder Executivo e que na sua gestão acabam praticando uma gestão danosa que efetivamente as pessoas, a sociedade, o cidadão vai juntar aquilo que é a ação do governante e que aquilo que é a ação do próprio partido MPLA. Pois bem, João Macongo, aqui Estevão Gomes fala que há indicativos de que o MPLA poderá naturalmente vencer as eleições em 2022. Na resolução geral, na leitura essencialmente que houve em instantes, falou-se do programa do partido, onde o setor social e económico foram apontados como estratégias fundamentais para a corrida às eleições em 2022. Concorda que os indicativos estão à vista do povo? Bom, Luís, conforme disse anteriormente, vou voltar a repetir, que o poder põe o homem à prova e nós necessariamente estamos aqui a ver a desorganização de muitos partidos políticos.
e estamos a ver uma força concentrada como opositor do partido MPLA. E dentre essas forças concentradas, estamos a falar da sociedade civil, que está concentrada em conluio com a fome, em conluio com o desemprego, em conluio com condutas indecorosas. Todos esses estão a vir a pedir ao partido MPLA que o partido se revê, que o partido apresente um programa execuível. Agora, desta vez, estamos a ver aqui que esse é o congresso do presidente João Lourenço, onde ele vai sentar sem interferências. Vai sentar sem interferência e vai apresentar um programa de nação. Porque este é o primeiro congresso enquanto presidente. Exatamente, porque no outro congresso ele foi eleito e ainda tinha aí, podíamos entender, ainda tinha aí algumas interferências de algumas forças. Forças essas ocultas e outras até conhecidas e bem visíveis no seio do partido. Não tinha muito poder para tomar tantas decisões. Agora, esse chama-se o congresso do presidente João Lourenço, congresso da prova, onde ele tem que apresentar necessariamente um plano de nação de forma clara e objetiva. Um programa objetivo, sem muitos rodeios. E se rodear o presidente João Lourenço de pessoas que lhe ajudem a executar este programa de forma transparente, sem muita demagogia. Ali sim o presidente João Lourenço e o MPLA poderão alcançar a vitória. Não precisa o presidente João Lourenço contar, ou seja, descartar, tem agora 700, né, quase 700 militantes no Comitê Central, mas o MPLA é mais do que isso. Poderá o presidente João Lourenço também contar com outros militantes que estão fora deste Comitê Central. Por quê? Porque tem muitos militantes que não foram escolhidos, que estão lá nos Quanducubango, nas Lunda Sul, Lunda Norte, mesmo aqui também dentro da capital do país, que não foram tidos nem achados, mas porque em função do número que o próprio Congresso determinou. Isto não significa que esses militantes não devem ser tidos nem achados para estarem aí junto com o presidente João Lourenço e executarem o programa de Estado que o MPLA e o presidente João Lourenço vão apresentar à nação angolana. Mas dentro deste programa tem que aparecer mesmo, a fome tem que estar presente. Como é que o presidente João Lourenço ou como é que o MPLA pretende eliminar a fome num curto espaço de tempo? Como é que o presidente João Lourenço pretende minimizar ou então eliminar o problema da escassez de água no sul de Angola? Nós vimos no momento da leitura do relatório final de que o partido, o MPLA, apoia o executivo em todas as medidas que foram adotadas para mitigar a situação da seca no sul de Angola. Creio eu e vou crer que essas políticas continuem e não parem por ali, porque essas famílias que estão no sul de Angola padecem e precisam mesmo da ajuda tanto do Executivo e tanto de outras forças vivas. Então, para a garantia do voto do presidente João Lourenço, vai precisar necessariamente apresentar um plano estratégico, um plano execuível à nação angolana, porque a nação angolana tem problemas identificados. Problemas é esse que o presidente João Lourenço tem que se propor a resolver. Eu vou meter aqui ao que disse João Macongo, aos programas que devem ser execuíveis para a corrida eleitoral, essencialmente vindo do partido MPLA. Estevão, por esta altura, e gostava que também João Macongo pudesse tecer algumas considerações, por esta altura, qual deveria ser, digamos que a proposta mais adequada para qualquer governo concorrer às eleições e ter a aceitação do público? É fazer um programa com perspectivas numéricos, apresentar números de propagandistas, ou, digamos, um plano de governação participativa para o bem-estar da população? Boa, Luís, boa pergunta. Nós precisamos saber, e aqui separar as águas, é que o cidadão angolano já não espera estar na base do discurso. Portanto, vamos lá dizer que foram mais de 40, 50 anos de discurso. Agora, o que se precisa, e eu acho que o presidente do partido MPLA tem a lição de casa bem feita, pela experiência que tem, foi secretário-geral do partido MPLA, conhece a realidade, conhece os meandros do partido MPLA. E mais do que isso, conhece a realidade angolana. Portanto, e no seu consulado, no executivo, muita coisa fez, poderia ter feito mais, mas a Covid
fez uma interferência no programa e nos planos de governação. Portanto, e o que o cidadão hoje precisa, e não é por acaso, já estava a prever que neste relatório que se leu agora, está ali a questão da empregabilidade para a juventude. Pois bem, parece que o Presidente, agora reconduzido, vai tecer considerações. Neste segundo dia de Congresso, João Lourenço vai falar essencialmente para os militantes do partido e também para os angolanos. Vamos ouvir o que o Presidente João Lourenço vai falar para o povo. No dia em que o nosso partido completa 65 anos de idade, de existência, nós encerramos este importante congresso. Importante pelo facto de ter assinalado alguns marcos importantes, entre os quais eu gostaria de destacar apenas um: a paridade do género e a maior representação juvenil nos órgãos de direção. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer o empenho de todos, não só dos delegados, mas de todos aqueles que com seu trabalho garantiram o sucesso deste nosso congresso. Trabalharam arduamente durante alguns meses no processo orgânico de preparação do congresso que nos conduziu a este ato central que hoje termina. Agradecer também as mensagens da JMPLA, da OMA, as ofertas de todos, também da JMPLA, da OMA, das delegações provinciais, a representação das respectivas províncias. O nosso muito obrigado. Vamos todos trabalhar na organização da próxima festa, que será a Festa da Vitória em agosto de 2022. Em 2000, acadêmico, muita gente começou a se rever que afinal em Angola também tinha um lugar para seguir. Então queremos continuar a ouvir esse discurso do Presidente João Lourenço e não só ouvir o discurso, também a ser materializado como tem sido. Esperemos que até lá não viemos a ter o Covid e que todo o discurso, todo o programa seja efetivado e que aí então consigamos ter Angola desenvolvida e democrática, inclusive assim como está a ser denominada no Congresso do MPLA. Pois bem, Estevão Gomes, também algum parecer? Sim, era esperado isto, dentro da antevisão, era esperado esta intervenção sintética do Presidente João Lourenço. Portanto, vi pelo semblante que o Presidente está satisfeito com todo o processo orgânico, que está satisfeito com os resultados do Congresso. Portanto, vi também que o Presidente, no âmbito da paridade de género e a representação juvenil, está satisfeito com o que o Congresso efetivamente gerou. O voto de confiança que os militantes e os delegados deram ao Presidente. Mas é fundamental perceber o que o Presidente fez, isto é uma mobilização clássica. O Presidente João Lourenço já lançou as balizas para a campanha eleitoral, porque o Presidente já disse que vamos guardar a festa para agosto de 2022. O Presidente disse, nas suas palavras, que eu vou andar muito ainda pelo país, mobilização, que vocês, militantes, delegados, congressistas, vão andar ainda pelos municípios.
Isso, de facto, é a campanha eleitoral. Portanto, mostra-se ali, efetivamente, porque quando o presidente Luís João Mocongo toca na situação da mulher, é uma matéria muito sensível. E nós temos agora que recorrer aos dados do censo. Nós em Angola temos mais mulheres do que homens. Quando se toca na mulher, quando toca na mãe, efetivamente é essa franja que o partido do MPLA precisa atingir. Porque é esta franja que o partido do MPLA precisa ganhar o voto para a grande festa da vitória em 2022. Portanto, obviamente que vamos esperar o grande discurso amanhã e o presidente João Lourenço, o presidente do MPLA, já mostrou-nos ao longo desse período que é uma caixa de surpresa, não é? Amanhã, portanto, é prematuro ainda avançarmos até alguns dados, mas obviamente a matéria que tem a ver com a corrupção é um dado adquirido, mas com certeza que poderemos ter outra surpresa no período de amanhã no estádio 11 de novembro. Fundamental, só para terminar. Nós estávamos mesmo a tecer considerações muito antes do presidente reeleito João Lourenço. Sim. Sobre o programa eleitoral de qualquer partido, naturalmente, que queira atingir ao topo da governação a nível do país, deve ter para a satisfação da população. Deve ser aquele tipo de campanha ou programas numéricos, promessas de vai ter X empregos, X habitações, ou um tipo de programa de governação que chame exatamente à participação governativa do povo para o bem-estar desta franja social? Essa é a melhor estratégia. A sua segunda opção, obviamente, é a melhor estratégia. Para um conselheiro em sede de ciência política, esta é a melhor estratégia, que é chamar o cidadão para poder ter uma participação ativa na governação. E de que forma o presidente João Lourenço tem feito isso, Luís João Mocongo? Tem feito naquilo que nós chamamos das auscultações. Portanto, ao longo desse período tivemos muitas auscultações às administrações municipal, em sede de província, para efetivamente o governo consultar, o executivo consultar a comunidade com relação aos mais variados problemas. Obviamente que, para aquilo que é a nossa realidade, o cidadão, o eleitor, é um eleitor esclarecido, que para além de ter simpatia à pessoa, quer saber efetivamente o programa que terá uma incidência na sua própria vida. Que este cidadão deve ser convidado a fazer parte da execução deste programa. Portanto, em sede das comissões de morador, também é uma forma de participação, em sede daquilo que são os conselhos de escutação, é uma forma, quer dizer, que para além isto é uma orientação constitucional, não é? A nossa própria Constituição convida o cidadão a ter uma participação ativa na própria vida política. Portanto, mais do que isto, Luís, é o partido também, na pessoa do presidente do partido, João Lourenço, amanhã ouvirmos os indicadores para a mudança, os indicadores que terão incidência na própria vida do cidadão. Ontem, o presidente falou naquilo que foi e está sendo os investimentos em sede da prevenção e combate à Covid-19. Mas temos aí um grande problema, e que o presidente também falou ontem, é que são as variantes que estão sendo levantadas para aquilo que é a seca no sul do país. Portanto, e a par disso, temos a questão, efetivamente, que tem estado a preocupar as famílias angolanas, que é o preço do produto da cesta básica. O outro, a par disto, é a questão do emprego. Obviamente que a Covid-19 levou à fasquia do percentual de desemprego no setor fundamentalmente privado, mas nós vamos continuar a defender que o setor público não pode ser, portanto, o maior empregador. Os indicadores devem ir no sentido do incentivo, efetivamente, portanto, ao financiamento aos projetos privados, no sentido de se levar os serviços
para o interior da província, para o Mochico, para o Cubango, para as Lundas, atrair o investidor efetivamente para essas regiões. Portanto, o compromisso e os mais variados memorando que nós temos com alguns estados, como a Espanha, os Estados Unidos, a França, que precisamos ter este reflexo na própria vida do cidadão e poder alavancar a nossa economia. Portanto, falou-se efetivamente durante esse período aquilo que a recuperação dos ativos, Luís, e que já se fez. O Procurador da República, quando questionado sobre esta matéria, diz que não, a Procuradoria não faz controle monetário, mas manda-se para uma conta ao BNA. Ter esse esclarecimento, porque em 2017, estamos a lembrar que o Presidente da República diz que havia efetivamente essa prestação de conta periódica. Então há necessidade de também ver essa situação, esclarecer efetivamente não só os militantes do partido MPLA, mas para todos os angolanos, para aquilo que são os indicadores que poderão ser uma reviravolta também do compromisso de confiança para Angola e para todos os angolanos, o discurso de manhã. Pois bem, João Macongo, por esta altura e amanhã espera-se também uma abordagem do presidente reeleito João Lourenço, não se espera um discurso numérico? Não se espera um discurso numérico porque os problemas estão identificados. E, Luís, poderei aqui eu dizer que qualquer indivíduo, qualquer partido político que apresentar as soluções ao cidadão angolano poderá ser o partido que vai dirigir os destinos de Angola em 2022. Mas deixa aqui dizer que, diante de vários partidos que nós temos, o MPLA é o partido com maior experiência. Tem maior experiência e tem maior capacidade para, de certa forma, ajudar a mitigar estes problemas. Então, o MPLA precisa ter um jogo de cintura, consentir mesmo e esclarecer como é que vai se propor a resolver os problemas que já estão identificados pelo partido MPLA, porque nós vimos que de 2017 até 2021, o presidente João Lourenço não só fez um diagnóstico do país, fez o diagnóstico e também atuou com algumas medidas já imediatas, como é o caso do combate à corrupção, da seca, da melhoria de algumas instalações sanitárias. Nós vimos a construção de alguns hospitais de raiz, algumas escolas, a inauguração de algumas universidades. O presidente veio se debatendo sempre, quase que sempre no seu discurso, sobre a má qualidade do ensino superior e, do modo geral, do ensino geral também. Então, creio eu que o problema está bem identificado. E por termos um problema bem identificado e com um partido que já nos governa desde 75, entendo eu, salvo melhor opinião, que o MPLA está melhor preparado. Só precisa ter bons jogadores. O presidente João Lourenço precisa estar gladiado de bons jogadores que o ajudem a concretizar os problemas, o ajudem a resolver os problemas que estão identificados. Entendemos nós, com essa renovação, tanto a chamada da mulher, que ele considerou a mãe, essa é a nossa mãe, creio que esta mãe vai ter um papel fundamental, não só vai olhar para o angolano como um angolano e um cidadão, vai olhar como um filho, vai olhar como um pai, vai olhar como um marido. Então creio que é uma responsabilidade acrescida. Gostaria de ver mesmo a representatividade no executivo, tão igual como está também no partido. Seria fundamental, porque não só os homens agem com a cabeça, mas as mulheres agem também com o coração. Às vezes há o sexto sentido, batem e temos aí os resultados mais acertados. E aí temos os jovens e os homens com tanta demagogia, levam muito tempo para resolver, a fome não espera, a pobreza não espera, a cesta básica continua a subir. Então, quem trazer estes problemas, efetivamente, ganhará o jogo, ou seja, ganhará o xadrez de 2022 e poderá conduzir, então, a governação até 2027. Mas quem passar pela mulher vai ser amaldiçoado. Quem passar pela mulher vai ser amaldiçoado. Esse foi um discurso irônico do presidente. Pronto, vale o que vai valer, né? Mas, de certa mesmo, é que a mulher é mãe, não deixa de ser mãe. Espero que essa mulher que foi valorizada hoje no partido MPLA também seja valorizada no executivo. Quando o partido MPLA ganhar as eleições, efetivamente também consiga contar com as mulheres, consiga contar com a representatividade para conseguirmos ver se, de certa forma, vamos mitigar ou, quiçá mesmo, eliminar de forma gradual ou efetiva os vícios que estão instalados nas instituições públicas que servem toda a coletividade
objetividade. Pois bem, Estevão Gomes tem um minuto mesmo, estamos já na reta final deste nosso painel de análise e perspectiva ao 8º Congresso do MPLA. Portanto, é parabenizar a objetividade do partido do MPLA neste 8º Congresso. Acredito que o partido conheceu alguns constrangimentos ao longo desse período, desde as sessões ordinárias, extraordinárias, que deveriam conduzir todo este processo orgânico. Portanto, é um partido que parou o país. 65 anos. Exatamente, só para ver que essa antiguidade dá uma certa vantagem também ao partido MPLA. Portanto, parou o país, parou o continente, a imprensa internacional está atenta a todo este processo orgânico, é manchete de notícia em quase todo o mundo e, portanto, nesta perspectiva, só resta-me parabenizar o presidente reeleito, João Lourenço, parabenizar novamente aos novos militantes que ingressam ao Comitê Central e, portanto, nesta perspectiva, esperar que este possam jogar um papel que saber aconselhar o presidente do partido MPLA por aquilo que são os desafios que se enfrentam com relação à campanha eleitoral e à vitória de agosto de 2022. Pois bem, João Macongo, também um minuto. Muito obrigado, Luís. Quero agradecer em primeira instância a Palanca TV pelo convite, quero agradecer pela cobertura que foi feita, porque afinal de contas os angolanos estão preocupados não só com a situação do país, também estão preocupados com o partido que governa e quer continuar a governar, então todo mundo está interessado em saber o que é que vai ser decidido dentro do Congresso, porque as decisões dentro do Congresso também, de certa forma, vão influenciar diretamente na vida de todo o angolano. E nós tivemos esse privilégio aqui de analisar, sintetizar as palavras que foram aí ditas pelo presidente do partido e alguns relatores que foram aí mencionados ao longo do Congresso. Queremos agradecer e esperamos mesmo que o MPLA, ou seja, amanhã o discurso verse mais sobre o cidadão angolano, sobre as necessidades básicas que aí se impõem e que isso então, como MPLA venha a ganhar, mas ganhe então com programas execuíveis e então, objetivos como o angolano espera, assim como eu, João Macongo, espero e também entendo que a pretensão do Luís e da minha pretensão do Dr. Estevão Gomes, que o MPLA não só reflita o MPLA, mas também reflita a sociedade angolana e que apresente os programas mais execuíveis e que coloque as pessoas que também tenham objetividade, que estejam comprometidos com o plano de nação para a execução dos mesmos projetos. Pois bem, muito obrigado pela vossa presença, Estevão Gomes e João Macongo. Esperamos contar mais vezes. Ao serviço da Palanca TV, no âmbito de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Pois bem. Bem, assim, telespectador, ficamos por aqui. Já sabe que decorre essencialmente o 8º Congresso do MPLA, que vai encerrar amanhã com um ato de massa político. O 8º Congresso Ordinário do MPLA decorreu sob o lema por uma Angola mais desenvolvida, democrática e também inclusiva. Essencialmente é o que norteou estes 3 dias de congresso do partido que decorreu na capital Luanda, no Centro de Conferências de Belas, e aqui a Palanca TV trouxe o essencial daquilo que foram os dias de trabalhos, que culminou com a reeleição do candidato do partido, o presidente do partido, João Lourenço. Ficamos por aqui, voltaremos em próximas oportunidades, caso se justifique. Até lá já sabe que o seu certificado não seja